Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas o pessoal vai estar assistindo esse vídeo, quando eu vou postar esse vídeo, mas eu fiz um vídeo recente no meu Instagram, hoje dia 30 de junho, tem uma semana mais ou menos, falando sobre o puerpério e o tabu que todo mundo põe em cima de falar sobre esse assunto. Sendo que o vídeo tomou uma proporção que eu não imaginava. Eu recebi muitas mensagens de mulheres que me agradecendo por falar um pouco, né, cortar um pouco esse tabu e esse medo das pessoas de falar sobre esse assunto, né, que é a maternidade, e romantizar muito o que não é tão romântico. E conversando aqui em casa, meu esposo falou pra mim: por que você não conta dos seus sentimentos desde o dia que você descobriu que seria mãe até o dia de hoje? A ideia de fazer um quadro, rotular maternidade e realidade, e eu vou dividir toda a minha trajetória por meses. Algumas partes eu vou dividir por meses, né, da gestação, do primeiro aninho do Caetano, como foi, do segundo, dos problemas, das alegrias, e eu quero dividir com vocês, para que as mães e as futuras mamães não se sintam sozinhas, porque no fundo todo mundo passa um perrengue. Então esse primeiro vídeo vai ser do início da minha gestação, desde que eu descobri, desde a descoberta da maternidade, que eu seria mãe, dos medos, das alegrias. E esse primeiro vídeo eu vou abordar, eu vou procurar sempre fazer vídeos conseguindo, eu vou lançar um a cada semana, porque na correria eu não consigo fazer muito mais, mas quero estar um pouquinho mais perto das minhas amigas, das mulheres, das mães, e da gente compartilhar um pouquinho sobre a maternidade. Queria deixar avisado a vocês que eu vou gravar e vou postar em duas plataformas. Eu vou postar sempre no IGTV e eu vou postar no YouTube, porque nem sempre a pessoa tem um Instagram e quer visualizar, então eu vou estar sempre postando o conteúdo nas duas plataformas. Vou deixar as minhas redes aqui embaixo para vocês, deixar meu Instagram e o canal do YouTube, porque pode vir de uma, você quer compartilhar para outra pessoa, vai estar sempre, eu vou sempre disponibilizar aqui as redes sociais. Vamos começar pelo dia que eu desconfiei que seria mãe. Na época, eu fazia faculdade federal, eu fazia nanotecnologia na UFRJ, tinha sido uma conquista muito grande para mim, passar direto do ensino médio para a faculdade federal. Eu estava muito feliz e estava indo muito bem na faculdade. No primeiro período da faculdade, eu tinha morado sozinha, era uma nova experiência, né? E aí eu tinha acabado de completar 19 anos, eu estava no segundo período da faculdade na época e estava entrando na primeira semana de prova, se eu não me engano era a primeira semana de prova, sim. E eu tinha uma matéria que eu sabia a matéria, mas eu tinha muita dificuldade, então eu tinha que estudar muito. Eu sempre gostei muito de estudar com antecedência. E eu lembro como se fosse hoje, era uma sexta-feira, se eu não me engano, era uma sexta-feira. E eu tava estudando loucamente, assim, muito focada. E aí eu não me atentei que a minha menstruação estava atrasada, continuei estudando muito, e no meio das moléculas lá, da junção dos carbonos, eu parei assim, do nada, eu tava sozinha em casa, eu parei e falei, a minha menstruação era para ter vindo ontem, e ela não veio. Ferrou, eu só pensava assim. E falei, o que eu vou fazer? E aí acabou a minha concentração, e aí eu falei, ferrou agora, ai meu Deus, não é, pode ser porque eu tô estressada por causa de prova.
Aí eu sempre recorria às minhas tias, sempre, sempre, sempre. Aí falei com minha tia e comprei um teste. Aí ela falou, olha, é melhor você fazer amanhã na sua primeira urina e fica tranquila. Falei, cara, como que eu vou ficar tranquila? Eu tô no segundo período da faculdade, fazendo uma faculdade que eu sempre quis, uma instituição que eu sempre quis entrar. Na época eu tinha ainda dúvida se eu queria realmente cursar aquele curso, mas ao mesmo tempo eu já planejava uma carreira dentro daquele curso, né, de pesquisas, e estava conhecendo esse mundo da ciência um pouco mais a fundo, estava apaixonada. E eu falei, cara, como é que eu vou ficar calma? Com uma criança, não tem como ficar calma se vier uma criança. Não tem. Como é que tu mantém a calma? Não mantém a calma. A verdade é que você não mantém a calma. E aí eu mandei mensagem pra minha amiga Lô, que é comadre hoje em dia. Falei, amiga, ferrou, e agora? O que eu vou fazer? Desesperada, né? Porque meu pai e minha mãe trabalhavam muito, minha mãe fazia pós-graduação também, minha mãe sempre trabalhando, estudando muito. E eu andava dentro de casa para um lado para o outro, muito nervosa, né? E aí passou, eu fiquei apreensiva, dormi muito pouco, mas ainda consegui dormir. Eu falei, eu não posso. Eu comecei a conversar com Deus, né? Sempre fui muito católica, com muita fé. E comecei a conversar com Deus e falar, cara, eu não posso sofrer por antecipação. Eu tenho que, se eu tiver que sofrer, eu tenho que sofrer depois de descobrir, não antes. E aí fiquei aquela sensação de tu começa a pensar, e a carreira que eu planejei, e tudo que eu desejei pra minha vida, e agora acabou? Sabe, daquele medo, né? E aí eu lembro que eu levantei, deveria ser 4h30 da manhã. E meu quarto do lado do quarto dos meus pais na época. E meu pai e minha mãe, eles ouviam tudo, assim, mas... os dois têm sono pesado, mas às vezes, sabe, coração de mãe, de pai, quando quer escutar, escuta, né? E aí fui pro banheiro, fiquei guardando assim mais ou menos 8 horas de urina, fui pro banheiro e fiz o teste. Eu não conseguia fotografar, quando deu positivo, eu não conseguia fotografar o teste para mandar pra minha amiga. Aí eu filmei a fitinha, fiz a filmagem da fitinha pra minha comadre. E ali agora eu falei, não sei, não sei, agora eu não sei. Sem grana, sem trabalho, sem plano de saúde na época eu não tinha. Falei, ferrou, não sei, eu não sei. A única certeza que eu tinha é que meu pai e minha mãe não estavam do meu lado. Mas eu pensava assim, eu tô atrapalhando a vida deles, porque eles não esperavam isso. Eu pensava dessa forma. Porque não foi isso que eles planejavam, entendeu? Meu pai me bancava na faculdade federal na época. E aí, passou, eu não dormi mais, né? E aí quando eu saio do banheiro, tá meu pai levantando pra ir no banheiro. E aí tu faz o quê? Tu se treme, tu não fala nada, tu volta pro quarto, deita na cama e fica estarrecida, né? Ali, naquele momento. Foi o que aconteceu comigo. Meu pai foi trabalhar. Quando ele saiu pra trabalhar, eu levantei e fui pra cozinha limpar o fogão, limpar a pia, que era uma coisa. Eu odeio serviço doméstico. E aí era sábado, né? Minha mãe sempre dormia até um pouquinho mais tarde, porque ela estudava muito, ela trabalhava muito. Então, sábado era o dia que ela tirava pra fazer um almoço pra gente, pra cuidar da casa. E eu tava limpando o fogão, aí ela levantou e falou assim, o que você tá fazendo na cozinha? Limpando o fogão, 1h dessa, 7h pouca da manhã. Falei, perdi o sono e tô aqui limpando a cozinha, limpando o fogão. Eu lembro da cena, eu tava na pia, assim, enxaguando o paninho que eu tava limpando o fogão. E minha mãe perguntando o que eu tava fazendo ali. E eu nervosa, eu tremia, do fio de cabelo até o dedão do pé. Eu falei, cara, minha mãe tá se dedicando, trabalhando, se capacitando, porque ela quer dar alguma coisa melhor pra mim, pro meu irmão. E agora ela vai ter que dar pra mais um. Eu só pensava nisso, né? E aí passou, aí minha avó ligou pra ela e falou, chamando ela pra ir comprar peixe. Aí eu falei, agora, porque eu queria me apoiar primeiro nas minhas tias. Eu corri pra onde? Pra minhas tias, pra elas me ajudarem a falar com a minha mãe, né?
porque eu sabia que minha mãe não ia brigar comigo. Mas dá um medo, né? A gente sente um medo ali, porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer. A gente imagina, mas não sabe. E aí minha mãe saiu, quando minha mãe saiu pra peixaria, eu fui igual detetive, andando pela rua, atrás das moitas, olhando minha mãe andando na frente. Eu nem sei se ela sabe disso, não sei, a gente acho que nunca conversou assim muito sobre. E ela andando até a casa da minha avó e eu andando atrás das coisas, me escondendo pra chegar na casa, quando ela saísse com a minha avó e eu chegar na casa das minhas tias, que era em cima, pra falar com as minhas tias. Eu cheguei na casa da minha tia, aí minha tia já tinha ido comprar o teste comigo, ela já mais ou menos esperava, né? Aí ela olhou pra minha cara e falou, deu positivo. Aí eu comecei a chorar dela, e chorava, desesperada. Chorava muito, porque eu nunca tive medo de cuidar de uma criança. Meu medo não era esse, não era saber cuidar, porque minha família sempre teve muita criança de diferentes personalidades, diferentes formas de nascimento, e eu sempre tive ali esse medo que muita mãe tem de, e agora? Como que eu vou dar um banho? Como que eu vou cuidar do umbigo? Como que eu já sabia. E eu tinha tido primo, uma dessas minhas tias, são duas, né? Uma delas tinha tido filho, ele tava com 1 ano e pouco na época, e no resguardo dela, quem cuidou dele fui eu, porque ela teve complicação por causa da pressão, ela não podia dar banho e minha mãe trabalhava, meu outra tia trabalhava, tudo. Eu que auxiliei muito ela. Se eu achar alguma foto, eu coloco eu dando banho nele. Eu tava no ensino médio na época, quando ele nasceu, então eu tinha muito tempo. E eu ajudava muito minha tia, vivia lá. Então assim, eu sempre cuidei de criança. Esse medo de cuidar de um bebezinho, mesmo recém-nascido, eu não tinha. O que eu sei que assombra muitas mães. Quando você descobre o positivo, você começa já a pensar, e agora? Eu vou ter que cuidar de uma vida. E eu não sei cuidar dessa vida, eu não nasci sabendo cuidar de um corpinho, né, de uma criança. E esse medo eu não tinha, eu tinha medo do sustentar, do educar, do ensinar. Aquilo sim, passou tudo. Naquela hora que eu falei com a minha tia, começou a vir tudo isso na minha cabeça. Eu olhava assim, meu priminho tava brincando, eu olhava e falava, cara, eu vou ter que comprar brinquedo, vou ter que comprar roupa, meu filho vai ter que ter as coisas. Aquilo sim passou na minha cabeça na hora, sabe? Veio tudo isso, escola, eu tô sem plano de saúde, isso assombrava o tempo inteiro na minha cabeça, e isso era assombroso demais. Mas assim, eu tinha muito medo pelas minhas complicações de saúde, eu sabia que eu teria que ter filho cesariano, né? Que eu não... A minha respiração não aguenta o filho normal, de parto normal, isso eu já sabia, então eu tinha muito medo. E aí fiquei lá na sala da minha tia e eu só chorava. Aí minha tia falou, calma, no ruim do ruim, eu tenho um enxoval todo do Luan guardado e o teu filho já vai ter um enxoval. Eu falei, menos não vai nascer pelado. Já comecei a pensar. Falei assim, minha família, por ter assim, essa quantidade toda de criança, eu falei, menos mal. Pelo menos uma roupa já tem. E aí, quando minha mãe chegou da peixaria na casa da minha avó, ela... Ué, o que você tá fazendo aí? Eu olhei da janela lá de cima. Aí eu falei, tô aqui com minhas tias, vem cá. Aí ela, não, eu tenho que ir embora, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Pra casa, eu falei, não, sobe aqui, por favor, eu quero falar contigo. Aí, assim, com certeza, a minha mãe já tava esperando, porque as duas avós já tinham comentado com ela que estavam me sentindo diferente. Realmente eu tinha tido uma briga muito feia com meu pai, uma semana antes, mais ou menos isso, uma briga. E assim, a gente nunca tinha brigado tão feio. Já eram os meus hormônios agindo. A gente brigou muito, muito, muito feio. Eu sei que eu já tinha feito algumas merdas, que meu pai já tinha brigado comigo, mas aquela briga foi... Então minhas avós começaram a perceber. Aquela coisa de mãe, né? Não tem como. E aí, quando minha mãe subiu, eu falei, vamos lá no quarto da minha tia que eu quero falar contigo. Aí chamei ela e falei. Aí eu acho que minha mãe deu uma surtada naquele momento ali. E ela, a única coisa que ela falava pra mim era,
a gente vai te apoiar, a gente tá com você, a gente vai amar, a gente vai cuidar, mas você não vai parar a sua vida. Ela falou isso tudo pra mim, eu falei, porra, tipo, sai aquele peso, né, das costas, e você fala assim, ufa, pelo menos eu sei que eu não tô sozinha. Pelo menos eu sei que eu não tô sozinha. Graças a Deus eu tenho pai e mãe. Eu só pensava assim. E vai batendo um medo, né? Bateu medo. Eu falei assim, pelo menos eu não tô sozinha. E agora como vai ser a reação do meu pai? Apesar do meu pai não querer naquele momento, acho que foi um lapso de umas horas, assim, dele ficar desesperado, dele não querer naquele momento que eu tivesse uma gravidez, por ele ser o meu maior apoiador em relação à faculdade e tudo. Ele foi a pessoa que mais continuou me apoiando, sabe? Que saiu para trabalhar durante mais horas, que saiu para se dedicar, para não faltar nada para mim e para o meu filho, né? Como até hoje, mesmo que eu não precise, graças a Deus, né? De depender deles hoje em dia, eles, tanto ele quanto a minha mãe, eles fazem tudo. E mesmo que eu não precise, até hoje, eles, nem que seja muitos presentes, eles vão dar. Eu acho que como qualquer pai e mãe que ame o seu filho, né? E aí ele teve deu uma surtada, mas depois passou. Eu entendo ele super. Nunca deixei de entender. No início eu me senti assim, como será que vai ser? Apesar de eu não ter medo de cuidar de uma criança, eu me culpava muito, como me culpei por muito tempo dos meus pais terem que me ajudar a sustentar o meu filho, porque o filho era meu, eu sempre me cobrei muito isso. A partir daquele momento ali eu comecei a me cobrar muito, a me cobrar, cara, independente do que aconteça daqui pra frente, que foi muita coisa, eu tenho que ser forte. Nós nos cobramos muito porque a gente começa a pensar, tem uma vida que depende da minha vida. A partir desse momento, tudo que eu ingeri na minha alimentação, tudo que eu fizer com o meu corpo, eu comecei a pensar nisso tudo. Tudo que eu fizer com o meu emocional vai refletir num ser que está sendo gerado dentro de mim e que não tem culpa de nada. Mas desde o momento que eu soube daquele dia em diante, eu comecei a pensar assim. E aí meu pai me apoiou muito, minha mãe me apoiou muito, meus avós, meus tios e meus amigos abraçaram a causa junto comigo, como até hoje. E o que eu quero deixar claro é que, independente de casado, solteira, na hora que você descobre que você vai ser mãe, ao mesmo tempo que você pensa, que maravilha, isso se você desejava muito, assim como eu sempre quis ser mãe, não nessas circunstâncias, mas sempre quis ser mãe, você pensa que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo você pensa, ferrou. E agora? Ou porque você sempre vai se cobrar, ou porque você não vai saber como que dá um banho, ou porque você não vai ter o financeiro que você desejava ter, ou porque você não tem um pai ali pro seu filho, né? Uma pessoa que você queria que fosse. Você vai sempre se sentir culpada. E aí vem aquela frase, nasce um filho, e eu acho que desde a concepção do filho, desde que ele é concebido, nasce uma culpa na mãe. Eu acho que nós mulheres não deveríamos nos culpar tanto assim,
porque somos seres humanos, mas vocês não estão sozinhos. Estamos aqui para fazer essa troca, para mostrar que ninguém está sozinho. E a partir daí eu vou cortar e vou começar um outro vídeo. Vou falar mais da minha experiência como mãe do meu príncipe. Um beijo.